Esporte Terê. Esporte Terê FM. Gente, a classificação da Argentina para mais uma final de Copa do Mundo passou na visão dele, Messi, né? E ele falou que um momento específico nesse jogo da semifinal ontem, ele disse que o time sentiu que a Inglaterra ficou realmente desnorteada depois que tomou um empate, né? E aí o camisa 10 da Argentina afirmou que a seleção percebeu em campo que o adversário já não conseguia reagir e que a vitória por 2-1 poderia ser sim construída sem prorrogação. Segundo Messi, a equipe argentina dominava completamente as ações ofensivas e sentia que os ingleses haviam perdido forças na reta final da partida. Foi exatamente o que aconteceu. A Argentina, então, aproveitou e agora tenta o tetracampeonato mundial no domingo, às 4 da tarde, contra a Espanha. Os atuais campeões do mundo podem ser os primeiros em 64 anos a conquistar um bicampeonato no maior torneio de futebol do planeta. Então, a Argentina tenta ganhar aí, por 2 vezes consecutivas a Copa do Mundo. Já a Inglaterra vai encarar a França no sábado, às 6 da noite, na disputa do 3º lugar. E domingão, às 4, tem essa grande final entre Argentina e Espanha. E depois de 10 dias de férias, após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo, Léo Pereira, Danilo e Alexandro voltaram ao Flamengo e se representaram no Ninho do Urubu nesta quinta-feira. Do trio, o zagueiro de ofício foi o único que não entrou em campo na Copa do Mundo, mas mesmo assim é quem retorna mais valorizado. Convocado pela primeira vez em março, Léo Pereira foi titular em 3 dos 4 amistosos do Brasil antes do Mundial e teve boas atuações e acabou se valorizando. Às vésperas da abertura das janelas de transferências internacionais, o Flamengo já recebeu algumas sondagens, mas a diretoria rubro-negra disse que projeta uma valorização ao zagueiro, seja por um aumento salarial ou por uma ampliação do atual contrato, que vai até o fim de 2027. Mas, ao mesmo tempo, o rubro-negro está ciente de que o jogador, apesar de já ter 30 anos, está cobiçado no mercado e, embora não tenha intenção de vender nenhum titular, uma oferta significativa pode fazer sim a diretoria do Flamengo abrir negociação por Léo Pereira. Falando ainda no mercado da bola, a Lazio demonstrou interesse na contratação do atacante John Kennedy do Fluminense. O clube italiano fez os primeiros contatos nos últimos dias e há expectativa de que a sondagem evolua para a proposta formal. O jogador é artilheiro do Fluminense em 2026 com 14 gols. As conversas ainda estão em estágio inicial, algo habitual, no início de uma negociação. A expectativa, porém, é que haja formalização em breve. Caso a proposta chegue, ela será analisada. Seguindo agora, falando de bola rolando. Hoje tem alguns jogos adiantados da 19ª rodada por conta de alguns compromissos de times na Sul-Americana, nos playoffs. É o caso do Botafogo, do Vasco, que hoje entra em campo. O Botafogo recebe o Santos, no Newton Santos, às 7h30 da noite. O time terá algumas mudanças. A principal delas é no gol, após a rescisão de Neto. Léo Link deve começar então entre os titulares. Sem Danilo, que ainda não está à disposição depois da Copa, o Guinho e Medina formam o meio-campo. Arthur Cabral sentiu um problema nos últimos dias e as atividades indicaram uma chance ao jovem da base, Lucas Emanuel. Já o Santos vai ter os desfalques de Gabigol, que cumpre suspensão após ser expulso contra o Vitória, e de Neymar, que deve se representar ao clube apenas amanhã. Vamos então à provável escalação do Botafogo: Léo Link, Vitinho ou Matheus Ponte, Ferrarese, Justino e Alex Telles, o Guinho, Medina, Lucas Vidalba e Matheus Martins, além de Lucas Emanuel e Cauã Toledo. Tem Vasco também. O Cruz Maltino encara o Vitória hoje às 7h30 da noite no Barradão, em Salvador. O técnico Pedro Emanuel teve menos de uma semana para conhecer o elenco antes da estreia pelo clube. O português então deve manter a base do time que vinha sendo treinada por Bruno Lazzaroni, membro da comissão permanente vascaína. A dúvida é se Andrés Gomes vai ser titular, depois de ficar à disposição da seleção da Colômbia. Está à disposição, mas ainda há dúvida se ele entra em campo hoje. Vamos então para o time provável do Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique ou Puma Rodrigues, Cuesta, Robert Renan, Cuiabano, Barros, Thiago Mendes, Adson, Rojas,
Nuno Moreira ou Andrés Gomes e Spinelli. Tá aí a provável escalação do Vasco. O brasileiro de volta, né? Essa quinta-feira, amanhã tem Fluminense em campo e você por dentro de tudo, ligado aqui na TV, por dentro aí de tudo que acontece no mundo da bola. Esporte Terê FM.